Eu sou o Marcelo Sampaio, professor de História e pesquisador de Cultura Popular. Nasci em Campos no dia 13 de julho de 1964 e estudei da antiga quinta série, hoje ensino fundamental, até o terceiro ano científico, hoje ensino médio, no Liceu de Humanidades de Campos. Eu costumo dizer que não sou ex-liceísta e sim liceísta, porque a minha relação de pertencimento com o Liceu de Humanidades de Campos ela é enorme. A minha grande formação intelectual, por mais que eu tenha lido livros da biblioteca da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos mais velhos, mas a socialização que o Liceu me possibilitou lá no finalzinho da década de 70 e início da década de 80 do século passado, foi o que acabou me formatando na pessoa que eu me tornei. Eu fiz o meu primário no Instituto Santo Inês, onde minha saudosa, amada tia Glorinha Sampaio era professora, e aí o que acontece? Fui fazer o tal temido exame de admissão, porque para chegar na quinta série, na minha época, nós tínhamos que fazer uma espécie de vestibular, e todos os meus irmãos mais velhos tinham estudado no liceu, e eu falei, não vou interromper essa tradição familiar, então vim para cá porque era sonho meu usar aquelas 3 estrelas de metal em cada ombro que identificavam o uniforme do terceiro ano científico daquele tempo. Porém, nada de amores aos militares. Sempre fui contra a ditadura militar no Brasil. Meus colegas de turma, muitos têm se tornado amigos de uma vida inteira. Eu também me tornei amigo de professores que eu tive aqui no liceu. Posso citar a Cristina Lima, posso citar o Luciano D'Angelo, posso citar o Aristides Arthur Sofiati Neto e posso citar, em especial, meu querido Luiz Portela Magalhães. Eu só decidi ser professor porque eu fui aluno de Magalhães, que pegava a turma dele, levava para dar uma aula lá na pracinha do liceu, debaixo da árvore. Eu aprendi com Luiz Magalhães que se pode aprender muito no estabelecimento de ensino e principalmente fora das salas de aula. Uma das histórias pitorescas que eu vivi aqui no Liceu de Humanidades de Campos, eu até já publiquei em um livro que antigamente se publicava, um livro em datas comemorativas de aniversário do colégio, né? Então, já publiquei na minha autobiografia Amálgamas da Memória, é um dos capítulos. É uma história de que quando eu cheguei para ter a primeira aula de Química com Luiz Magalhães, eu não o conhecia, nem ele me conhecia. Eu entro em sala, quando eu sento na carteira, que era carteira, não tinha negócio de cadeira e mesa, não. A gente sentava onde escrevia, eram conjugados, né? Então, ele falou assim, pode levantar, meu aluno? Aí eu levantei. Você é o aluno mais bonito que eu já tive em toda a minha vida. É claro que eu nunca me achei um Marlon Brando, mas aquele elogio de um cara como Luiz Magalhães, que não era gay, muito pelo contrário, tinha fama de mulherengo, foi meu amigo particular depois. Olha, eu cresci muito nas rodas femininas daquela época. Se Luiz Magalhães me elogiou, eu podia ser uma boa opção para as meninas daquele tempo. O bate-papo com os alunos aqui, colegas, não só da nossa sala, mas também de outras salas e outros anos também, na pracinha do liceu, o chafariz, tinha água jorrando, o nosso coreto não estava completamente deteriorado e interditado como está atualmente, e principalmente algo que eu até nem gosto muito mais, os desfiles cívicos de 7 de setembro. Eu adorava, saía sempre de moto, porque tinha aquele pelotão de motos abrindo os pelotões com as pessoas a pé, né? Então eu gostava muito. Depois, principalmente nos últimos 4 anos, esse negócio de bandeira brasileira, verde e amarelo, eu tenho verdadeira urticária. Não vou nem falar fora Bolsonaro, que nós já tiramos ele. Vou parafrasear, para me responder a pergunta sobre o que é ser liceísta, uma frase do Ronaldo Bosco, que falou um dia para o Carlos Lira, que a bossa nova não é um estilo musical, é um estado de espírito. Então eu acho, parafraseando o Ronaldo Bosco, que ser liceísta não é ter estudado em um estabelecimento de ensino, é um estado de espírito. Popular não tem só a ver com convívio com pessoas muito interessantes que eu sempre convivi na vida, mas também porque eu nasci em 1964,
ano em que houve o golpe militar. Então eu vi como que o povo foi vilipendiado, como que a classe artística foi perseguida, como que as pessoas que tinham uma visão social de mundo, elas foram castigadas durante aqueles 21 anos de ditadura militar. Então a minha afeição com o que é povo, por exemplo, eu não gosto do Brasil oficial. Eu tenho cada vez mais ojeriza a bandeira nacional, a hino nacional, a brasão. O que me encanta no Brasil é a brasilidade. Eu estou interessado no drible das pernas tortas de Garrincha. Eu estou interessado na síncope do rebolado da passista. Eu não quero o Brasil oficial. Acho o Brasil oficial chato, cafona. Eu gosto da brasilidade. Eu sou um fresteiro. Eu olho a fresta. Parafraseando o Nelson Rodrigues, na biografia que o querido Rui Castro fez dele, O Anjo Pornográfico, eu nasci menino, vejo o mundo pelo buraco da fechadura, hei de morrer menino. Eu vejo o mundo pelo buraco da fechadura. A história oficial não me interessa lá. Primeiro, 1500 anos da descoberta do Brasil, como se índio não fosse gente. Vamos lá, outra coisa, vamos falar, vieram escravos para o Brasil, não, vieram negros, que aqui foram escravizados, negros que foram capturados na África e aqui escravizados. Então, a história oficial, salvo raríssimas exceções, está cheia de mentiras, cheia de um discurso dos excludentes que excluem, e não dos que foram excluídos. Deixaria como mensagem vocês serem menos estéticos e mais históricos. O que eu quero dizer filosoficamente com isso? Vamos nos importar no que somos e não do que temos. Eu sou de uma geração em que a gente queria ser alguma coisa e não ter algo. Então, esse estoicismo, ele tem que voltar a ser fundamental e não a questão estética. Não adianta ter, o que importa é ser. Ou então, vou citar um outro ídolo meu, que é o Nelson Rodrigues, quando ele foi entrevistado por um grupo de jornalistas que estavam se formando em jornalismo, aí pediram a ele a mesma coisa que o pessoal aqui do projeto Memória Viva do Liceu de Humanidades de Campos, junto com a UF, fizeram, que é a seguinte: Nelson, qual mensagem você deixa para o pessoal? Ele: envelheçam.